Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias aqui pela TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos na nossa programação. E vamos direto aos destaques da edição de hoje. Tribunal de Contas do Estado quer saber por que a Prefeitura liberou mais de 11 milhões de reais ao CODERP sem licitação. Falando em dinheiro, dívidas do Hospital Santa Lídia aumentaram 440% em 3 anos. É a conclusão do relatório final. Atenção, olha, a ciclovia da Via Norte parece que foi uma obra jogada às traças. Gastou-se dinheiro e está lá em total abandono. Essas e outras notícias você vai conferir a partir de agora no RP Notícias que está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por estarem conosco diariamente aqui na telinha da TV RP. E vamos agora saber como é que anda o tempo nesta quarta-feira em Ribeirão. Quarta-feira amanhece com sol, mas a previsão é que nuvens devem aí tomar conta dos céus e deve ficar nublado, né? Ainda com possibilidade de chuvas à tarde e à noite também deve chover e a temperatura cai um pouco, mas não muito não. A máxima hoje fica nos 31 graus e a mínima em 20 graus. Vamos saber o posicionamento dos radares nesta quarta-feira em Ribeirão Preto. Olha aí, o Transerp nos informa que os radares móveis estão instalados nas seguintes avenidas: a Avenida Costabile Romano, limite é de 60 km por hora. Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, limite de 70 km por hora. E a Avenida Marechal Costa e Silva, limite de 60 km por hora. O radar fixo fica na Avenida Dr. Celso Charuri e o limite é de 70 km por hora. Olha, começando o programa de hoje, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo questiona um contrato da ordem de 11 milhões e 300 mil reais assinados entre a CODERP, Companhia de Desenvolvimento Econômico, e a Prefeitura de Ribeirão Preto. O contrato assinado no ano passado, né, envolve serviços de processamento de dados e de impressão de formulários e dos diários oficiais para a Secretaria Municipal da Fazenda. O conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Eduardo Ramalho, ele avalia que o contrato é irregular porque foi celebrado mediante dispensa de licitação. A Prefeitura foi questionada a respeito e orientou para procurarem a CODERP, né? Já o superintendente da CODERP, Ricardo Ribeiro, foi procurado, mas também não respondeu. A CODERP recebeu prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos a respeito do caso. Em despacho, o conselheiro aponta também como irregularidades a aglutinação de objetos do contrato assinado, além da ausência de documentos que comprovem que os mesmos podem ser enquadrados como específicos para serem executados pela CODERP. Consta no despacho assinado pelo conselheiro do Tribunal de Contas essa irregularidade. Faltam dados e documentos que possam comprovar que isso aí possa ser feito, né, pelo CODERP. O conselheiro também questiona a falta de metodologia de cálculo, né, para previsão estimada de 4.400 horas mês para serviços de consultoria da organização. Segundo o conselheiro, a ausência de critérios objetivos no contrato referentes à comprovação e fiscalização dos diversos serviços contratados afronta os princípios de transparência e eficiência. Outra possível irregularidade no contrato assinado entre o Executivo e a CODERP envolve a cláusula contratual sobre a transferência e subcontratação que não caberia no processamento de dispensa de licitação. Bom, nas mãos aí do PMDB, desde o primeiro ano de mandato aí de Darcy Vera, o CODERP coleciona uma série de questionamentos envolvendo aí contratos assinados
com o executivo e também com empresas terceirizadas. O último caso envolve a assinatura de um contrato da Companhia de Desenvolvimento Econômico com a companhia terceirizada Atmosfera. O Tribunal de Contas também, como também o Ministério Público, né, de Contas, sugeriu para a quebra do contrato. Infelizmente, os vereadores da situação, cuja principal finalidade da existência deles é fiscalizar o executivo, eles bloquearam a fiscalização no CODERP, no mínimo, pelo menos uma cariação aí desses contratos. No início do ano passado, o Tribunal de Contas julgou irregular um contrato da ordem de R$5.500.000 com uma empresa para prestar serviço de fornecimento de sistema de controle de estudantes nas escolas da rede municipal de ensino, com catracas e acesso por biometria. Bom, tá aí, e infelizmente o órgão competente, o primeiro órgão competente para fiscalizar, que é a Câmara dos Vereadores, os vereadores da situação, que são a base da Câmara, votaram pela não ingerência aí nas contas do CODERP para fazer uma avaliação. Durante vários anos, esse projeto foi apresentado pela vereadora do PSDB, Berenice, e não passou, não, foi recusado pelos vereadores da situação, que em maioria recusaram a análise das contas que em todos os anos aconteceu de estarem irregulares. Mas fazer o quê, né? É assim que as coisas acontecem aqui no Brasil. Passando para frente, olha, um relatório falando de dinheiro, né? Sempre acaba caindo no mesmo lugar, né? O relatório de finanças do Hospital Santa Lídia, elaborado por uma comissão nomeada pelo Judiciário de Ribeirão Preto, concluiu que a dívida da instituição cresceu 440% em 3 anos e hoje totaliza cerca de 22 milhões de reais. É brincadeira, né? É muita coisa para quem tinha apresentado uma dívida de 5 milhões, né? O documento obtido com exclusividade, aí ele avalia que o pagamento total desse débito é inviável. A auditoria de contrato de serviço começou a ser feita em novembro de 2014 com uma comissão formada pelos professores de faculdade de economia da USP, né? E funcionários também da Secretaria de Saúde, que assumiram a gestão por meio de uma decisão judicial e que também determinou o afastamento da diretoria anterior. Em outubro, denúncias foram feitas por médicos de outras empresas e prestadores de serviço e evidenciaram a crise financeira. Bom, o período de avaliação terminou agora em 12 de fevereiro desse ano e quando a comissão concluiu que a dívida aumentou 440% em quase 3 anos, passando de 5 milhões para 22 milhões. O déficit operacional mensal teria sido de R$566 mil em 2014, o que levou o acréscimo da dívida em 5 milhões e 300 apenas em 2014. Aí que está a diferença, né? Segundo o documento, o que levou o exagerado aumento das contas, né? Não ficou bem claro de uma vez, né? Houve falta de qualidade da informação. Foram analisados documentos de outubro do ano passado, históricos das movimentações, como os seus complementos, inúmeras vezes foram incapazes de informar o motivo da entrada e saída de recursos históricos incompletos e redundantes, né? Foram os problemas mais comuns, ou seja, alguma coisa tem boi na linha na contabilidade do Hospital Santa Lídia. A comissão mista também buscou uma avaliação da situação financeira da fundação e propor a possibilidade de recuperação, como a reestruturação do plano de contas contábil, primeira coisa, análise dos contratos e tornar público todos os números financeiros e operacionais, como acompanhamento independente e permanente de uma auditoria. Isso aí, quer dizer, é o que se preza para uma empresa, no mínimo, séria. Contudo, diante do montante da dívida, o grupo considerou inviável o pagamento total desse valor diante do fluxo de caixa projetado. É quase impossível, ou, segundo a avaliação, impossível pagar essa dívida nos próximos anos. Bom, o documento ressalta a importância de saldar os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviço. E para isso precisa de uma ajuda agora, numa injeção, né,
12 milhões, quase 12 milhões e 500 milhões de reais imediatos, né? Bom, a coisa está séria, né? Está bem séria, a gente está vendo isso acontecer e a gente volta àquela base. Onde é que está a fiscalização? Aonde não tem controle se degenera, isso é natural. Nós estamos vendo o Brasil num colapso por falta de controle. E isso é culpa, infelizmente, do nosso legislativo, que se tornou refém do executivo em todos os níveis. Nível municipal, nível estadual e nível federal. E aí está o resultado. Cada dia que se passa é pior a situação em cada local do país. E aí um hospital devendo essa fortuna e sem a possibilidade de pagar. Quem perde com isso é a população. Quem vai ter que pagar com isso e arcar com esse ônus também é a população. E aonde está esse dinheiro? Onde é que estão os responsáveis? Onde que está a lei de responsabilidade fiscal? Uma boa pergunta para os nossos legisladores. Falando em nossos legisladores, atenção, senhores vereadores, está em absoluto abandono, sem iluminação nenhuma, o que deveria ser uma área de lazer, né? Tornou-se um ponto perigosíssimo, né? Propício aí para assaltantes, traficantes, consumidores de drogas. Veja como é que está a ciclovia lá na Via Norte. Aqui na Via Norte, todo mundo está vendo, tem a pista de ciclismo, né? A ciclovia, mas o estado está deplorável. E do lado aqui, uma calçada para quem quiser caminhar. Não há iluminação alguma. Se algum executivo, as pessoas que trabalham, quiserem caminhar, não tem à noite, por exemplo, não tem a menor possibilidade, que aqui é um lugar ermo, muito perigoso. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que para passar aqui, quem estiver caminhando, talvez tenha grande dificuldade. É caminhada, não é para engatinhar não, é para caminhar. Mas aqui não tem jeito. Lixo, pode mostrar aqui, por favor. O lixo, em toda a extensão a gente encontra lixo jogado. E sem contar que a grama está mal preservada, o mato está alto. Isso aqui, sem dúvida, está infestado de bichos, né? Não deixando aí o lazer das pessoas que pagaram por isso. Pagaram. Quem mora em Ribeirão pagou para que isso seja feito. Seja feito e tenha manutenção. Parece que não está acontecendo. Está bem na cara. Isso aqui está jogado às traças e ninguém dá nenhuma satisfação. Aqui é Via Norte. Seria um cartão de visita. Seria, mas infelizmente é uma lixeira a céu aberto.
Tá aí, você viu na reportagem, não tem um poste de iluminação. As pessoas que trabalham, o local lá tem pouca gente que mora lá pertinho, a maioria das empresas, dos imóveis que tem por lá são imóveis comerciais, né? E eles dizem que é impossível fazer qualquer tipo de caminhada, até para atravessar a Via Norte à noite, é muito perigoso, visto que não tem iluminação, né? A ciclovia, nós vimos, né? Juntamente com a faixa para caminhada, o mato está tomando conta, ou seja, o trabalho que foi gasto, o material que foi gasto, está indo tudo embora, né? A sujeira, então, nem se fale. O mato crescendo à vontade, a sujeira proliferando à vontade, não existe controle, não existe fiscalização. Nós não temos vereadores para meter o dedo na ferida, né? Por quê? Por que essa submissão ao executivo? Poderiam dar uma explicação. Nós temos convidado os vereadores para vir aqui, infelizmente não estamos tendo resposta. Estamos aguardando aí, senhores vereadores. Vou fazer um break comercial, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos, não precisou de críticas, nem avaliações, precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês Parque. A Uniol Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional. Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos e com os mais diversos tecidos, sempre inovando a fim de satisfazer e surpreender nossos clientes. Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade e o resultado é um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado. Uniol Uniformes, Rua Aurora, 532, Vila Tibério. Telefone 3625-6767. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. De volta ao segundo bloco aqui da RP Notícias, esta quarta-feira, 25 de fevereiro. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Caio, meu filho Caio, seu Lopes Félix. Um abração, filho. Muita saudade, viu? Muitas felicidades nesse dia. E olha, tá chegando aí o terceiro baile amoroso. Não deixe de participar, não. A Associação Círio do Amor convida você aí, sua família, para participar agora, dia 7 de março, no Ipanema Clube. Terceiro baile amoroso. Você sabe, a Associação Círio do Amor é um grupo de apoio a famílias de crianças com síndromes genéticas severas. E olha a oportunidade de você contribuir. Compre seu ingresso aí pelo telefone 16, o DDD 3235-1520, 3235-1520, apenas R$30. Dia 7 de março, a partir das 22 horas, no Ipanema Clube. Não deixe de participar desse grande evento aí da Associação Círio do Amor. Venha ser um amoroso também.
E olha, o RP Notícias está convidando você a participar aqui do jornal. Venha fazer parte conosco dessa nossa equipe. Fale do problema da sua rua, da sua comunidade. Traga aí a sua sugestão, seu elogio, sua crítica, sua denúncia, por que não, sua reivindicação. Ligue 3995-2171. Nossa equipe irá até você e trazer aqui a reportagem na telinha da TV RP Canal 9. Depois você assiste essa reportagem, se não for pela TV, assista pelo Facebook, curta nossas páginas nas redes sociais, RP Notícias e também TV RP. Além de assistir os programas que você não assistiu, você pode bater um papo com a gente através das redes sociais. Venha fazer parte aqui da nossa família TV RP. Continuando, a prévia da inflação, né, atingiu o maior nível em 10 anos. Isso porque está tudo bem, hein? Imagina se não tivesse. Os preços subiram 1,33% entre a metade de janeiro e o início de fevereiro, menos de 15 dias, de acordo com o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, né? Ele é considerado uma prévia da inflação oficial, né? Em 12 meses a inflação estourou o limite máximo da meta prevista pelo governo, né? E atingiu 7,36%, maior nível desde julho de 2005, quando havia atingido 7,72%. O objetivo do governo é manter a alta de preços, né, em 4,5% ao ano, com tolerância de 2 pontos percentuais, né, para mais ou para menos, ou seja, variando de 2,5% a 6,5%. Se a meta não for cumprida, o presidente do Banco Central, né, deve publicar uma carta explicando os motivos. Aliás, vai realmente fazer muita diferença essa carta assinada pelo presidente do Banco Central, principalmente nas famílias a hora que forem no supermercado. Ele pode explicar no supermercado que tem uma carta do presidente do Banco Central e aí a inflação será compensada. Tenha santa paciência, né? Isso é incompetência. O IPCA 15, né, que é o IPCA de quinzenal, né, de fevereiro, teve maior valor desde fevereiro de 2003. Aí já é mais para baixo ainda, né? São 12,19%, representa uma aceleração em janeiro de 0,89%. Só nos primeiros meses, né, do ano, segundo o IPCA 15, a alta de preços já soma 2,23%. A inflação tem sido preocupação do governo, né? Já deveria ser desde o ano passado, quando se gastou. Quando se gasta mais do que arrecada, o processo inflacionário é notório, não tem como se acreditar a qualquer outro tipo de possibilidade, né? E agora acredita que vai ter que fazer um controle para a alta de preços. O Banco Central vai subir a taxa de juros dos atuais 12,25% para 12,75% ao ano. Então, cuidado aí quem está tomando empréstimos bancários, né? O CDC, cartão de crédito e cheque especial. Os dados foram divulgados, né, ontem pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E os preços foram coletados de 14 de janeiro a 11 de fevereiro e são referentes a famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. A inflação oficial de janeiro já tinha atingido o maior nível, né, desde 2003, puxada por uma série de medidas dos governos estaduais e federal para reequilibrar as contas, né? E as medidas anunciadas aí pelo Joaquim Levy, ministro da Fazenda, de aumento de impostos, né, sobre a gasolina e o diesel, por exemplo, claro, gerar a alta nos preços do transporte diretamente, né, que provoca uma cadeia aí em toda a área produtiva, né? Bom, tá aí o exemplo, os caminhoneiros parando o Brasil praticamente essa semana. Além disso, a seca recente, né, e a tarifa de água e eletricidade também estão subindo. A falta de chuvas ainda eleva o preço dos alimentos, que tem ajudado a manter a inflação elevada. Bom, tá aí, agora durma-se com um barulho desse, né? A tendência era bem clara, isso desde o ano passado, e não do período eleitoral, bem antes, do começo do ano, até voltando para trás, quando a liberação aí do crédito de forma indiscriminada, né, quando começou a ocorrer já lá no governo Lula, né, isso aí já era uma tendência, uma hora vai estourar.
Não havia planejamento para que isso acontecesse. Agora nós estamos, infelizmente, colhendo os frutos dessa péssima e terrível administração que está levando o Brasil para o caos. Bom, para encerrar o programa de hoje, olha que beleza, enquanto de um lado existem problemas, né, inflação, problemas para comprar alimentos, né, do outro lado a relação de amizade entre o novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, e Val Marchiori, né, a socialite, que muito apareceu na televisão. Ele proporcionou, pela sua amizade, uma carona para a socialite num jato a serviço do Banco do Brasil. Isso segundo o depoimento de um ex-vice-presidente do Banco do Brasil, né? Ele declarou isso ao Ministério Público Federal. O substituto de Graça Foster, que saiu do comando do Banco do Brasil após uma onda de denúncias, quer dizer, a Graça saiu, né, depois de uma onda de denúncias, de fatos de corrupção, né? Agora ele deu carona a Val, né, e mais 2 amigos num voo a Buenos Aires. Na época, Bendini era presidente do Banco do Brasil. As informações foram publicadas no jornal Folha de São Paulo. Bendini e o então vice-presidente da área internacional do banco, Alan Toledo, viajaram em missão oficial, né, para a Argentina em 20 de abril de 2010. A intenção da viagem era concluir a aquisição do Banco da Patagônia, né? Val acompanhava Valmir Bendini, sendo que se tratava de um avião pequeno, né? E nesse voo foi um casal de amigos de Bendini, né? Ele próprio e também Val Marchiori, além do próprio depoente, né? E os 2 pilotos. Disse o ex-vice-presidente, né, em seu depoimento. A relação da socialite com o novo presidente da Petrobras sendo investigada por conta do empréstimo de R$2.700.000, né, que ela obteve do banco, né, 3 anos após a viagem, né. A operação contrariou aí as normas internas do banco e se tornou alvo de investigações do Ministério Público que ainda não foram concluídas, né. No ano passado, claro, Bendini negou que teria viajado junto com Val Marchiori e os 2 teriam inclusive ficado no mesmo hotel, o Alvear, um dos mais caros da Argentina. Segundo a assessoria do Banco do Brasil, negou, né, que Val tenha voado no avião usado por Bendini. O jato pertencia ao Banco da Patagônia e foi emprestado para o Banco do Brasil, que controla quase 60% do capital do Banco Argentino. Então está explicado. Agora a gente pode ficar mais tranquilo, né? Quantas vezes você passeou assim, numa dessa de graça para a Argentina, né? Olha que beleza, né? Curtir um tanguinho, um bom vinho, né? Bom, o depoimento aí de Toledo, ex-vice-presidente do banco, né, foi anexado ao Ministério Público para investigar aí as denúncias, né, do motorista também, Sebastião Ferreira da Silva, que trabalhou para Bendini quase 6 anos e diz ter transportado dinheiro vivo para ele em várias ocasiões. O motorista mencionou também a viagem em um de seus depoimentos. Um dos objetivos da investigação é apurar a amizade entre Bendini e Marchiori, se ela resultou no mau uso de recursos do banco estatal. Será que resultou mesmo? Não, imagina, né? Foi tudo de boa fé, né? Bobos somos nós, né, que pagamos essa conta. Vamos ficando por aqui, um abraço fraternal, nos vemos na próxima edição.